Boa noite, pessoal. Me chamo Salatiel e a gente vai iniciar o nosso estudo sobre a norma brasileira de contabilidade NBC PG 200, que ela vai tratar sobre os contadores que prestam serviços. Junto comigo compõe o nosso grupo o Caio, o Everton, o Rodrigo, o Vinícius Almeida e o Vinícius Coelho. Tá? E essa normativa ela é baseada ou fundamentada, né, no Código de Princípios Éticos da Contabilidade e da Administração. E é sobre ela um pouquinho que a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho sobre as ameaças e as salvaguardas, né, que fazem parte do dia a dia, do cotidiano da profissão de contador externo. Essa normativa ela vai descrever todas as circunstâncias e relacionamentos que podem ser encontrados pelo contador externo que criam ou podem criar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Como eu falei, ela é baseada justamente no código de ética da profissão, né? O que leva o contador externo a permanecer constantemente alerta a essas circunstâncias e relacionamentos. Faz importante entender que contador externo, para ele, é o contador, independentemente da especialização que ele tenha. Né? Ele infirma que presta serviço profissional ao cliente. Então, esse é o conceito de contador externo. O termo é também usado em referência a uma firma de auditores e também faz parte aos técnicos de contabilidade. A concepção que norteia essa norma é que o contador externo não deve conscientemente envolver-se em qualquer negócio, ocupação ou atividade que prejudique ou possa prejudicar a integridade, a objetividade ou a boa reputação da profissão, sendo consequentemente incompatível com os princípios éticos. Então, essa é a concepção que vai nortear toda a portaria, toda a normativa do número 200. Para isso, ela apresenta 5 ameaças, que são as ameaças de interesse próprio, a de autorrevisão, a defesa de interesse do cliente, a familiaridade e a ameaça de intimidação. Dentre elas, a gente destacou algumas e devido ao tempo, né, que a gente tem aqui, a gente vai se deter apenas a poucas. Por exemplo, a ameaça de familiaridade, quando ele fala que o membro da equipe de trabalho tem familiar próximo ou imediato, que é conselheiro ou diretor do cliente. Isso aí gera uma relação de proximidade tão grande ou tamanha que pode interferir no trabalho do contador. Então, o ideal é ele manter um certo distanciamento desses graus de parentesco durante a execução do seu trabalho. E outra, a ameaça de intimidação. Né? Afirma-se ameaçada de ser dispensado do trabalho do cliente. Então, isso é uma condição também que reforça, né, as ameaças de intimidação. Porque o contratante pode dizer para a contratada que vai dispensar caso ele faça A ou B serviço de acordo com o seu interesse. Então, essas são algumas das possibilidades de ameaça que a normativa vai trazer. Entretanto, a normativa também vai trazer algumas salvaguardas. Né? Ela vai dizer o seguinte, que o contador externo deve exercer julgamento para avaliar a melhor maneira de tratar as ameaças que não estão em nível aceitável, aplicando salvaguardas para eliminar a ameaça ou reduzi-la ao nível aceitável. Tá? Então, a normativa ela também traz as possibilidades para que o contador externo ele possa utilizar sua salvaguarda e fugir dessas questões das ameaças que vão afligir ou infligir dentro do seu trabalho. Dentre elas, né, nós destacamos 3 que fazem parte dos 2 grandes grupos conceituais, que são os grupos que ele traz aí, que são as categorias, né? As criadas pela profissão ou pela legislação e as salvaguardas no ambiente de trabalho. Dentre elas, nós destacamos o seguinte, no ambiente de trabalho, a liderança da firma em enfatizar a importância do cumprimento dos princípios éticos. Lembre que essa normativa ela vai tratar justamente dos princípios éticos do contador. Tá? Ela é baseada no Código de Ética da Profissão. Tá? Então, e os mecanismos disciplinar para promover o cumprimento das políticas e procedimentos. No ambiente de trabalho, a gente destacou o seguinte, a revisão por outro contador externo que não for membro da equipe de asseguração do trabalho executado ou de outra forma de obter assessoria conforme necessário. E nos sistemas de procedimentos do cliente, o cliente tem empregados qualificados com experiência e conhecimento para tomar decisões gerenciais. Então, a grosso modo, dentro do tempo e da proposta que nos foi feita, nós destacamos essas salvaguardas e essas ameaças como algo introdutório. Ademais, os nossos colegas eles vão explorar um pouco mais, adentrar mais sobre o assunto, a fim de fundamentar tudo aquilo que já foi falado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Everton. Eu vou falar sobre a seção 210, nomeação de profissionais. A seção é dividida em 3 partes: a aceitação do cliente, a aceitação do trabalho e a troca de profissionais. A aceitação do cliente é o primeiro momento entre o contador e a empresa e o seu cliente, onde o contador vai avaliar se a aceitação vai criar alguma ameaça ao cumprimento desses princípios éticos da profissão. É necessário o contador buscar conhecimento sobre as ações e as práticas da empresa, né? Pois, como eu disse, vão ameaçar esses princípios éticos e a profissionalidade dele.
Criar salvaguardas como a obtenção do conhecimento e seus proprietários, bem como quem faz a governança da empresa, é algo primordial que vai levar o contador a ter o respaldo suficiente para poder trabalhar de maneira suave, vamos dizer assim, né? O contador externo, caso ele não consiga verificar a índole, né, a idoneidade da empresa e dos seus proprietários, recomenda-se recusar o iniciar o relacionamento, né? E caso ele aceite relacionamentos em que ele tem uma certa dúvida, o ideal é que vá se revisando periodicamente as decisões de aceitação desses trabalhos e cada vez mais buscando informações sobre ele. Quanto à aceitação do trabalho em si, recomenda-se que o contador externo preste somente serviços se ele tiver competência suficiente para executar aquela determinada função, né? Avaliar a importância de ameaças de aplicar salvaguardas, como buscar conhecimento sobre o tal assunto, né? Obter experiência a respeito dos quesitos regulatórios, montar uma equipe suficientemente grande para lidar com o trabalho e até buscar especialistas na área para poder ajudar ele nessa missão de concluir o trabalho. E se ele pretender utilizar esse especialista, verifica-se que ele busque recomendação no mercado de trabalho, seja ela verbal ou consolidada de maneira física, para ver se existe ou não evidência que impacte na reputação desse funcionário, desse novo colega, desse novo membro da equipe. Com relação à mudança de profissional, muitas vezes a gente tem empresas que trabalham com um profissional e fazem a permuta por outro, né, no meio do trabalho. Busca-se a avaliação se a razão do profissional ou da empresa, se houve algum atrito, né, e qual foi a razão dessa quebra de contrato entre os dois. O ideal é buscar estabelecer comunicação direta com o contador externo e adquirir informações sobre acerca do que ocasionou essa ruptura e essa permuta aí de profissionais do trabalho. Nesse caso, as salvaguardas aplicadas, elas buscam reduzir as ameaças e levá-las a um nível aceitável, né? Antes de aceitar o trabalho, pode solicitar esclarecimento ao contador externo ou buscar com os funcionários ou na praça ou até mesmo com os sócios o que ocasionou a mudança e o que fez eles buscarem uma nova pessoa, né? Se de repente foi a falta de diligência, se foi de repente a falta de especialização ou competência. Se caso o contador novo seja para complementar o trabalho do anterior, é necessário, é fundamental que eles tenham uma comunicação e que as informações entre eles passadas sejam verídicas e mais completas possíveis, para que não haja nenhum dano ao trabalho e ao exercício profissional. Em alguns momentos o contador externo ele deve respeitar a confidencialidade, né? E se esse contador pode não discutir os assuntos, a norma que vai reger isso daí é a NBC PG 100. A gente solicita e recomenda que o contador externo busque por escrito essa autorização pela empresa, né? Para poder ter acesso ou não às informações necessárias para o trabalho. Boa noite, vou falar sobre conflito de interesses. O contador externo pode defrontar-se com um conflito de interesse quando empreender um serviço profissional. Um conflito de interesse cria uma ameaça à objetividade e pode ameaçar outros princípios éticos. Tais ameaças podem ser criadas quando o contador fornece um serviço profissional relacionado a uma questão particular para 2 ou mais clientes cujos interesses a respeito daquelas questões estão em conflito, e quando os interesses do contador a respeito de uma questão particular e os interesses do cliente para quem o contador fornece serviços profissionais relacionados à questão estão em conflito. O contador externo não deve permitir
que um conflito de interesse comprometa seu julgamento profissional ou de negócios. Alguns exemplos de situações nas quais podem surgir conflitos de interesse incluem a prestação de serviços de consultoria para clientes, a assessoria simultânea para 2 clientes que competem para adquirir a mesma empresa, assessoria a cliente na aquisição de negócio que a firma também está interessada em adquirir. Quando identificar e avaliar os interesses e relacionamentos que podem criar conflitos de interesses e executar salvaguardas, o contador externo deve exercer o julgamento profissional e levar em consideração se um terceiro com experiência, conhecimento e bom senso provavelmente concluiria, ponderando todos os fatos e circunstâncias específicas, que o cumprimento aos princípios éticos não está comprometido. Ao abordar conflitos de interesse, incluindo divulgar ou compartilhar informações dentro da firma ou rede e buscar orientações de terceiros, o contador externo deve permanecer alerta ao princípio ético da confidencialidade. Se a ameaça criada por conflito de interesse não está a nível aceitável, o contador externo deve aplicar salvaguardas para eliminá-la ou reduzi-la ao nível aceitável. Se essas salvaguardas não podem reduzir a ameaça a um nível aceitável, o contador externo deve declinar da execução ou deve descontinuar os serviços profissionais. O contador externo deve tomar medidas razoáveis para identificar circunstâncias que possam criar conflitos de interesse, incluindo a identificação da natureza de interesses relevantes e relacionamentos entre as partes envolvidas, da natureza do serviço e suas implicações para as partes revelantes. O processo para identificação reais ou potenciais conflitos de interesse depende de fatores tais como a natureza dos serviços profissionais prestados e o tamanho da firma. Se o conflito de interesse é identificado, o contador externo deve avaliar a importância de interesses ou relacionamentos relevantes e a importância das ameaças criadas pela execução de serviços profissionais. O contador externo deve determinar se a natureza e importância do conflito de interesse é tal que comunicação específica e consentimento explícito são necessários. Em certas circunstâncias, a comunicação específica com o propósito de obter consentimento explícito resultaria em quebra de confidencialidade. Exemplo de tais circunstâncias pode incluir assessorar um cliente em conexão com a aquisição hostil de outro cliente da firma e conduzir uma investigação forense para um cliente em conexão com o ato sob suspeita de fraude onde a firma tem a informação confidencial obtida por meio da execução de serviços profissionais para outro cliente que pode estar envolvido na fraude. A firma não deve aceitar ou continuar o trabalho sob tais circunstâncias, a não ser que as seguintes condições sejam atingidas. A firma que não atua no papel de defensor para um cliente onde isto requeira que a firma assuma uma posição adversária contra o outro cliente a respeito da mesma questão. O contador externo deve documentar a natureza das circunstâncias, incluindo o papel que o contador deve empreender, os mecanismos específicos em vigor para prevenir divulgação de informação entre as equipes de trabalho que servem aos dois clientes e a justificativa para a conclusão de que é adequado aceitar o trabalho. Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre a seção 230, que fala sobre a segunda opinião. E o que é a segunda opinião? A segunda opinião são as situações em que o contador externo é solicitado a fornecer uma segunda opinião sobre a aplicação de normas ou princípios contábeis, de auditoria, de apresentação, de relatórios ou outras circunstâncias ou transações específicas por ou em nome de uma empresa ou entidade, que não é cliente existente, podem criar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Por exemplo, pode haver ameaça à competência profissional e ao devido zelo em circunstâncias em que a segunda opinião não for baseada no mesmo conjunto de fatos disponibilizados ao contador externo que forneceu a primeira opinião ou for baseada em evidência inadequada. Quando essa segunda opinião for solicitada, o contador externo deve avaliar a importância de quaisquer ameaças e aplicar salvaguardas quando necessário para eliminá-las ou reduzi-las a um nível aceitável. Caso a empresa ou a entidade
que está solicitando a opinião não permitir a comunicação com o contador externo que forneceu a primeira opinião, o contador externo não deve fornecer a opinião solicitada. Bem, agora vamos falar sobre os honorários e outros tipos de remuneração. Com relação ao valor dos honorários, não seria antiético uma diferenciação de valores, uma vez que você está contratando o contador terceiro. No caso de ameaças aos princípios éticos decorrentes dos honorários, devem ser aplicadas salvaguardas, como informar o cliente sobre os termos do trabalho e em que os honorários são cobrados sobre os serviços prestados, definindo o tempo apropriado e a pessoa qualificada para a execução da tarefa. Quanto aos honorários contingentes, há a dependência de fatores inclusos devido à possibilidade de ameaças aos princípios éticos, como a natureza do trabalho, o intervalo de honorários, a base para a determinação dos próprios honorários e o resultado da transação revisado por terceiros, ou seja, por outro contador. Quanto à importância dos níveis aceitáveis de ameaças, salvaguardas podem incluir o contrato antecipado sobre a base de remuneração, a divulgação para os usuários previstos sobre o trabalho executado, as políticas e procedimentos e controle de qualidade e a revisão do trabalho executado pelo contador externo terceiro, havendo também a possibilidade do contador externo receber por indicação ou comissão de terceiros em relação à venda de produtos ou serviços a um cliente. Quando o contador externo, que pretende prestar serviços, também pode oferecer honorários por conta da indicação de clientes. O pagamento desses honorários por indicação também cria ameaça de interesse próprio à objetividade e à competência profissional e ao devido zelo. A importância de qualquer ameaça deve ser avaliada e salvaguardada, devendo ser aplicada incluindo a comunicação com o cliente de quaisquer acordos de pagamentos e recebimentos de honorários por indicação a outro contador pelo trabalho indicado. Obter concordância antecipada do cliente para acordos de comissão em relação à venda de produtos ou serviços ao cliente pelo terceiro. Tendo também, o contador externo pode comprar toda ou parte de outra firma com base em pagamentos que serão feitos aos proprietários anteriores da firma ou a seus herdeiros ou espólios, não sendo considerada comissões ou honorários por indicação. Então, pessoal, a gente agora vai falar um pouquinho sobre a seção 250 e sobre a seção 260, né? A 250 ela fala um pouco sobre a divulgação comercial de serviços profissionais e a 260 vai falar sobre os presentes e afins. E aqui aponta algumas ameaças e algumas salvaguardas também para o contador externo nesse sentido, né? A começar pela seção 250, onde ele vai dizer que quando o contador externo procurar novo trabalho por meio de propaganda ou outras formas de marketing, pode haver ameaça ao cumprimento dos princípios éticos. Por exemplo, a ameaça de interesse próprio ao cumprimento do princípio de comportamento profissional é criada se os serviços, as realizações ou os produtos forem promovidos de forma inconsistente com esse princípio. Então, o contador externo ele tem que ter um pouco de cuidado na hora de divulgar as suas atribuições ou as suas atividades profissionais, porque ele pode incorrer alguns erros aí e acabar ferindo o princípio ético, né, da contabilidade. O contador externo não deve desprestigiar a profissão ao fazer o marketing dos serviços profissionais. Os contadores externos devem ser honestos e verdadeiros e não fazer declarações exageradas sobre os serviços oferecidos, as qualificações que tem ou a experiência obtida. Ele pode cair no erro, né, na hora de fazer a propaganda, de exagerar nos seus serviços. Ele pode mentir, né, então ele pode dizer que faz determinado serviço quando na verdade não faz. Ou pode dizer que o seu trabalho é o melhor do mercado, quando na verdade pode não ser. Se achar ser o melhor, não é problema nenhum, né? Mas a partir do momento que você coloca isso como uma verdade absoluta na sua propaganda, você sabendo que na verdade seu serviço deixa um pouco a desejar, ou que você não pode alcançar aquilo que o cliente deseja, aí você incorre em mentira,
e acaba ferindo o princípio ético, né? E fazer referências depreciativas ou comparações infundadas com o trabalho de outro profissional. O contador jamais ele pode dizer também, né, que comparar o seu serviço com o de outros profissionais, o seu é 1 milhão de vezes melhor, ou que a sua qualidade não vai encontrar em canto nenhum do mercado, porque você está acabando, né, de subestimar o seu colega de trabalho, colocar a profissão do contador em risco, e você pode também avacalhar, né, a profissão contábil. Então esses são alguns riscos, né, são algumas ameaças que podem acontecer, né, com o contador quando ele for fazer divulgação comercial de serviços profissionais. Se o contador externo estiver em dúvida sobre se uma forma proposta de propaganda ou marketing é ou não apropriada, o contador externo deve consultar o Conselho Regional de Contabilidade a que estiver jurisdicionado. Então, isso é uma salvaguarda importantíssima. Você está em dúvida em como fazer, né, para divulgar os seus serviços, fazer sua propaganda, vai lá no Conselho Regional de Contabilidade e tira suas dúvidas. A próxima sessão é a sessão 260, que fala um pouquinho sobre os presentes e afins. O cliente pode oferecer presentes e afins ao contador externo ou ao familiar imediato ou próximo. Pode acontecer essa situação hipotética de um cliente pegar e oferecer algum tipo de presente, algum tipo de vantagem para o contador. Isso é uma ameaça grave, né? Essa oferta pode criar ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Por exemplo, pode ser criada ameaça de interesse próprio ou ameaça de familiaridade e objetividade se o presente de cliente for aceito pelo contador externo. Você pode acabar, no dito popular, acabar ficando com o rabo preso com o seu cliente ou devendo algum favor, mesmo que de maneira subjetiva. Pode surgir ameaça de intimidação à objetividade como resultado da possibilidade de essas ofertas serem divulgadas. Pode dizer, olha, vou dizer também que eu lhe dei aquele determinado presente em determinado momento, vou dizer que eu lhe dei uma vantagem, vou dizer que eu ofereci um determinado cargo ao seu filho, ao seu sobrinho, se você não fizer esse relatório ou esse parecer, enfim. Pode colocar o contador numa ameaça, numa situação, né, desconfortável, difícil de ser saída. A existência e a importância de qualquer ameaça depende da natureza, do valor e da intenção da oferta. Quando presentes ou afins forem oferecidos de forma que o terceiro com experiência, conhecimento e bom senso, ponderando todos os fatos que não específica, consideraria serem insignificantes sua importância, o contador externo pode concluir que a oferta está sendo feita no curso normal do negócio sem a intenção específica de influenciar a tomada de decisões ou obter informações. A gente também não pode dizer que todos os presentes são mal intencionados, né? Mas você tem que ver se esse presente não vai gerar um futuro incômodo mais na frente ou lhe comprometer de alguma maneira. Nesses casos, o contador externo pode geralmente concluir que não há nenhuma ameaça significativa ao cumprimento dos princípios éticos. O contador externo deve avaliar a importância de quaisquer ameaças e aplicar salvaguardas quando necessário para eliminá-las ou reduzi-las ao nível aceitável. Quando as ameaças não podem ser eliminadas ou reduzidas ao nível aceitável mediante a aplicação de salvaguardas, o contador externo não deve aceitar essa oferta. Muitas vezes as ofertas parecem ser tentadoras, mas vai criar um imbróglio lá mais na frente. Bom, dando continuidade à apresentação, irei falar um pouco agora sobre a seção 270, que fala sobre a custódia de ativos de clientes. E o que é isso? O que é essa custódia de ativos de clientes? É quando o contador externo não deve assumir a custódia de numerários ou de outros ativos de clientes, a menos que permitido por lei. E em caso positivo, de acordo com quaisquer obrigações legais que sejam adicionais e impostas ao contador externo, que é o detentor desses ativos. A detenção de ativos do cliente, ela cria ameaças ao cumprimento dos princípios éticos. Como assim? Por exemplo, a ameaça de interesse próprio ao comportamento profissional e possivelmente ameaça de interesse à objetividade decorrente da detenção de ativos do cliente. Manter esses ativos separadamente, ativos pessoais ou da firma, usar esses ativos somente como finalidade para a qual eles foram destinados, estar pronto a qualquer tempo para prestar contas sobre esses ativos e sobre qualquer receita, dividendos ou ganhos gerados, qualquer pessoa com direito a essa prestação de contas.
em cumprir todas as leis e os regulamentos relevantes para a detenção e contabilização desses ativos. Faz parte também dos procedimentos de aceitação do cliente e de trabalho para serviços podem envolver a detenção de ativos de clientes que o contador externo deve fazer indagações que sejam apropriadas sobre a origem desses ativos e levar em consideração as obrigações legais e regulatórias. Como assim? Por exemplo, se os ativos forem derivados de atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, seria criada ameaça ao cumprimento dos princípios éticos. E nessas situações, o contador externo pode considerar buscar a assessoria jurídica. Por fim, a NBC PG 200 ela apresenta a seção 280, que é a última seção, né, dessa norma, que vai falar sobre a objetividade em todos os serviços do contador externo. Né? Ele vai dizer que o contador externo tem que ser objetivo em suas atribuições, objetivo em suas ações, a fim de não se comprometer, a fim de não vir a ferir os princípios éticos, né, da contabilidade. Então ele vai dizer o seguinte: o contador externo deve analisar ou prestar qualquer serviço profissional se existem ameaças ao cumprimento do princípio ético de objetividade resultante de interesses em clientes ou dos seus conselheiros, diretores ou empregados ou de relacionamento com eles. Então, essa mensuração, essa análise tem que ser feita pelo contador externo sempre antes de prestar qualquer tipo de serviço. Por exemplo, a ameaça de familiaridade ao princípio de objetividade pode ser criada por relacionamento familiar, pessoal ou comercial próximo. O contador externo que prestar serviço de asseguração deve ser independente do cliente de asseguração. Ele tem que ter autonomia para poder realizar o seu próprio trabalho. É necessária independência de pensamento e na aparência para permitir que o contador externo expresse sua conclusão e seja reconhecido por expressá-la de forma imparcial, sem conflito de interesse ou influência indevida de outras. Essa normativa, nessa norma 200, a gente vem falando o tempo todo aqui sobre as salvaguardas e as ameaças. Então isso aí é um leque de opções e situações que o contador ele pode se deparar e também as opções de salvaguardas que ele pode fazer para evitar se colocar em uma situação um pouco complicada. As normas brasileiras de contabilidade, também a 290 e 291, elas fornecem orientações específicas sobre requisitos de independência para contadores que atuam na prática da auditoria, independente da execução do trabalho de asseguração. Então, o contador, além da normativa número 200, ele pode também se fundamentar na 290 e 291, né, que ali está contando uma série de orientações sobre a independência e autonomia dos contadores. A existência de ameaças de objetividade na prestação de qualquer serviço profissional depende das circunstâncias específicas do trabalho e da natureza do trabalho que o contador externo está executando. O contador externo deve avaliar a importância de qualquer ameaça e aplicar salvaguardas quando necessário para eliminá-las ou reduzi-las ao nível aceitável. Isso foi o que a gente veio falando aqui durante toda a apresentação, né, sobre as salvaguardas que o contador externo ele pode utilizar, ele deve recorrer sempre que perceber ou analisar alguma ameaça. O 280, no caso a seção 280, é apenas um desfecho de tudo aquilo que a gente já vem falando ao longo de todo o nosso trabalho. Exemplos de essas salvaguardas incluem retirar-se da equipe de trabalho, procedimentos de supervisão, término da relação financeira ou comercial que está gerando a ameaça, discussão do assunto com níveis superiores de administração da firma e discussão do assunto se os responsáveis pela governança do cliente. Então essas são as salvaguardas mais radicais, podemos dizer assim, chegando até o contador externo sair de fato da equipe de trabalho e abandonar, né, essa atribuição, essa atividade que ele vem exercendo naquele momento, aquele contrato com aquele determinado cliente. Se as salvaguardas não puderem eliminar ou reduzir a ameaça a um nível aceitável, o contador externo deve recusar ou rescindir o respectivo contrato de trabalho. Então essa é a deixa máxima de essa normativa que a normativa coloca para os profissionais que desejam atuar como contadores externos. Caso a ameaça ela se torne um nível tão grande que não possa ser reduzida ou minimizada, que vai fazer com que você se comprometa e fira os princípios éticos da contabilidade, deixe imediatamente o seu contrato, rescinda-o, acabe com ele
é melhor você perder, no caso, esse contrato do que você perder sua dignidade colocando a sua profissão e a sua vida em risco. Então é com isso que a gente encerra o nosso trabalho. Muito obrigado a todos. Espero que a nossa apresentação sirva como uma orientação para os estudantes do curso de contabilidade e os já contadores que estão exercendo a sua profissão. Um salve e até mais.